Olá, pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente vai para a nossa última aula ciclo da disciplina de Físico-Química 1. E apesar de ser a última aula, a gente vai retornar aos conteúdos da unidade 1, tá certo? Então, nessa aula de exercícios, a gente vai voltar ao conteúdo de gases ideais, tá certo? E nesta aula, a gente vai fazer juntos um exercício de aplicação que consiste na determinação da massa molar de um gás utilizando o Excel. Bem, pessoal, aqui nós temos o exercício de aplicação, tá certo? Este exercício, pessoal, ele é um exercício do nosso livro texto, que é do livro de Físico-Química, volume 1 da 10ª edição, dos autores Peter Atkins e Júlia de Paula, tá certo? E esse exercício, especificamente, está na página 55 do livro. Bem, em relação ao exercício, nos pede o seguinte: deduz a equação entre a pressão e a massa específica, ρ, de um gás perfeito de massa molar, m. Aí pede para verificar a equação graficamente, utilizando os dados referentes ao éter dimetílico a 25 graus Celsius. Aqui nós temos os dados de pressão e de massa específica. E pede para mostrar que o comportamento de um gás perfeito, ele ocorre nas baixas pressões, certo? E, por fim, pede para estimar a massa molar do gás. Bem, pessoal, para entender melhor o contexto da questão, a gente vai dividir a resolução dessa questão em 3 etapas, certo? A primeira etapa consiste no seguinte: deduzir a equação, tá certo? Entre a pressão e a massa específica, tá certo? Então, a gente vai utilizar a equação de estado dos gases ideais, né? Já que a questão diz que é um gás perfeito, então, utilizando a equação de estado dos gases ideais, a gente vai obter a expressão da massa específica como função da pressão, tá certo? Em seguida, a gente vai verificar graficamente a equação, utilizando os dados do éter dimetílico, tá certo? Isso aqui a gente vai fazer para validar a equação, tá certo? Mostrar que esse comportamento de gás perfeito ocorre principalmente nas condições de baixas pressões. E, finalmente, a gente vai estimar a massa molar do gás, tá certo? Então, a gente vai utilizar a expressão deduzida na etapa 1 para calcular essa massa molar. Daí, pessoal, em relação à primeira etapa, a gente vai deduzir a equação, certo? Então, aqui, mais uma vez, a gente vai destacar que o gás ele tem comportamento ideal, ou seja, um gás perfeito. E nós sabemos que no caso de um gás perfeito, a equação de estado que descreve seu comportamento é esta, né? PV igual a nRT. Onde N, pessoal, a gente sabe que representa o número de mols do gás. Tá certo? E a gente sabe também que o número de mols está relacionado com a massa do gás, assim também como sua massa molar, através dessa relação. Então, a gente pode reescrever essa equação e colocar dessa forma. Não é verdade? E, rearranjando a equação, dividindo ambos os lados pelo volume, tá certo? Aqui cancela o volume vem aqui para baixo, tá certo? Aqui. E a gente reconhece como sendo a relação M sobre V como sendo quem, pessoal? M sobre V representa o quê? Densidade. Muito bem, representa a densidade, ou mais comumente, né, como a gente fala, a massa específica do gás. Tá certo? Representa a massa específica, simbolizada aqui pela letra ρ. Então, a gente pode, então, reescrever
essa equação e resolver para ρ. Aí, nesse caso, pessoal, fazendo aqui fazendo aqui uma manipulação básica, a gente vai ter o seguinte, que P é igual ao quê, pessoal? Igual a ρ, na verdade, sobre a massa molar vezes R vezes T. Tá certo? Então, isolando ρ nesta equação, O vai ser igual ao quê, pessoal? Igual a pressão, na verdade, multiplicado pela massa molar, dividido por quem? Por RT. RT. Certo? Então, a gente encontrou, certo? A nossa equação da massa específica como uma função da pressão do gás. Tudo bem? Tudo bem. Aí, a segunda etapa, ela depende da primeira, tá certo? Uma vez que a gente achou a expressão, tá certo? A expressão ρ em função da pressão, a gente então vai verificar graficamente essa expressão utilizando os dados, tá certo? Do éter dimetílico, tá bom? Essa verificação, pessoal, ela vai ser feita utilizando o Excel. Então, vou manter aqui as operações que foram feitas até agora. Indo agora para o Excel, pessoal, aqui vocês estão vendo bem a minha tela? Sim, sim. Tranquilo, dá para ver. Também. Então, pessoal, tudo que está aqui em branco foi o que eu reproduzi da questão, tá certo? Então, esses dados aqui que estão agora em destaque são os dados de pressão e de massa específica para o éter dimetílico, certo? O que está aqui em amarelo foi o que a gente fez, que foi a dedução da equação, tá certo? Então, para a gente verificar esse comportamento, que a gente vai fazer? A gente vai, então, plotar o gráfico, tá certo? Da massa específica, pessoal, do ρ em função da pressão, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em inserir, tá certo? Aqui nós temos os gráficos. A gente vem aqui em gráficos de dispersão, tá certo? Eu sempre gosto de utilizar somente o símbolo, somente a bolinha, ok? Cliquei aqui. Aí, com o botão direito, venho em selecionar os dados, tá certo? E aqui eu vou adicionar a série, tá bem? Então, os valores de x, pessoal, vão ser quem, pessoal? Vão ser a pressão, na verdade. Enquanto os valores do eixo y vai ser quem? Vai ser a massa específica. Então, eu venho aqui, ó, seleciono todos os dados de massa específica. Ok? E aqui eu já tenho o meu gráfico, certo? Então, clico aqui em OK. E aqui é OK. Então, aqui nós temos o gráfico, pessoal, da massa específica em função da pressão, certo? Aqui, pessoal, no eixo, vamos colocar aqui os títulos dos eixos, tá certo? Aqui no eixo X, pessoal, quem está aqui é a pressão, né, pessoal, em quilopascal. É importante vocês colocar as unidades também. Certo? E enquanto aqui no eixo Y, eu vou copiar a densidade, eu venho aqui colocar, nomear aqui o eixo Y. Tá certo? Aí, pessoal, o que a gente observa? A gente verifica aqui, pessoal, nessa equação, tá certo? Que
tanto a massa molar como a constante universal dos gases e a temperatura que é constante, em quem for obtido os dados, são constantes, não é verdade? Então, no caso, a massa específica ela vai variar o quê? Ela vai variar de forma proporcional, né, de forma linear com a pressão, tá certo? Isso aqui a gente pode ver graficamente, não é verdade? É, Se você fizer aqui um ajuste, tá certo? Vai dar um ajuste linear quase que perfeito. quase uma reta, né? Isso. Praticamente uma reta. Vamos lá, pessoal. Por exemplo, aqui, ó. Adicionar a linha de tendência, tá certo? Colocar aqui um ajuste linear. Vocês estão vendo aqui eu passando o mouse, Sim, sim. tá certo? A gente vai definir a interseção como sendo 0, 0, tá certo? Vou pedir para exibir a equação do gráfico. Vocês estão vendo a equação? Sim. E o Isso. valor de R ao quadrado, tá certo? Ó, vocês vejam que mesmo eu forçando que a interseção seja no ponto 0, 0, o valor de R ao quadrado, pessoal, é praticamente 1, né? Uhum. 0,998. Tá certo? O que significa, pessoal? Que a equação, tá certo? Essa equação que a gente deduziu, ela é válida nas condições de baixa pressão, tá certo? Apesar das pressões aqui não estar nas condições, assim, em unidades, por exemplo, de unidades atmosféricas, mas está em kPa. Sem kPa, né? Sem ter 1,3 kPa, é basicamente o quê? Um ATM, não é verdade? Então, todas as pressões aqui estão abaixo da atmosfera. Então, por isso que essa equação ela pode, ela se ajusta bem a esses dados experimentais, tá certo? Voltando aqui para o gráfico, ó, aquele mesmo gráfico está aqui, pessoal. Aqui não está sem equação, mas aqui, pessoal, praticamente, ó, a gente observa que esses pontos eles estão alinhados em uma reta, não é verdade? E no caso aqui, eu vou reescrever essa equação. Vou colocar aqui ρ, certo? Igual a m sobre rt vezes p. Então, pessoal, no caso aqui, o ρ seria quanto aqui? O ρ, na verdade, seria o eixo y, né? Aqui, Isso. né? E p seria o quê? O eixo X. x, tá certo? Então, essa equação, ela pode ser escrita dessa forma aqui, né? Y igual a vezes x, tá certo? Onde A, pessoal, A é o coeficiente angular, não é verdade? E A vale quanto, pessoal? A é igual a m r m sobre r vezes t. Tudo bem? Tudo bem. Então, uma vez que a gente validou a equação utilizando os dados de massa específica para o éter dimetílico, a gente vai então para a terceira etapa da resolução da questão. A terceira etapa, pessoal, consiste em o quê, pessoal? Estimar a massa molar M utilizando esses dados, tá certo? Utilizando essa equação e os dados referentes ao éter dimetílico. Tudo bem? Tudo bem. Daí, pessoal, o procedimento utilizado para estimar a massa molar também vai ser feito via Excel. Antes, antes de a gente ir para o Excel, a gente vai ter que rearranjar essa equação, tá certo? Porque é o seguinte, o procedimento para estimar a massa molar, ele consiste inicialmente, pessoal, em plotar um gráfico, tá certo? De, de P sobre ρ, tá certo? Versus a pressão.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no Excel, pessoal. Vai, ó. Montar um gráfico, tá certo? XY, tá bom? Onde X continua sendo a pressão, tá certo? E o Y, pessoal, vai ser a razão entre P e ρ, tá bem? Então, a gente vai plotar o gráfico e vai obter mais ou menos uma cor desse tipo aqui, pessoal. Que se assemelha muito o quê, pessoal? A uma reta, na é verdade? Isso. Pronto. Então, inicialmente, a gente plota esse gráfico e em seguida, pessoal, a gente extrapola esse gráfico, tá certo? Para encontrar quem, pessoal? Encontrar o limite de P sobre ρ, ou seja, a gente tem que encontrar o valor da pressão sobre ρ, tá certo? Quando a pressão for igual a zero, tá certo? A gente tem que encontrar esse valor aqui. Aí, pessoal, como é que a gente faz isso? Nesse gráfico aqui, pessoal, a pressão é zero aonde? Aqui no eixo, né? Não é verdade? Que é Então, pessoal, o que a gente faz? A gente extrapola essa curva aqui, tá certo? Até que essa curva, essa reta, na verdade, encontre o eixo Y. Encontre esse ponto aqui. E esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, tá certo? Vou chamar aqui de ponto B. Esse ponto B, ele é exatamente quem, pessoal? O valor, né, de P sobre ρ, na verdade, quando a pressão é igual a zero. Tá certo? Todo mundo concorda com isso, não concorda? bom. Muito bem. Então vamos lá. Para a gente passar para o Excel, eu vou aqui com vocês rearranjar essa equação. Então vamos lá. A gente sabe que ρ é igual a pressão multiplicada pela massa molar M sobre R sobre T. Então, rearranjando essa equação, a gente sabe que a pressão vezes a massa molar sobre R vezes T, isso aqui vai igual a quem, pessoal? Igual a Ei. igual a ρ, né? Oi. Então, desculpa. A pressão sobre ρ é igual a quem, pessoal? Igual a R vezes T, dividido por quem? Divide pela massa molar. Tá certo? Então, a gente achou essa equação aqui. Tá certo? Grave essa equação. Até aqui tudo bem, Fernanda? Sim, tudo bem. Bom, pessoal, sabendo desse procedimento, tá certo? A gente vai agora lá para o Excel. Então, pessoal, aqui no Excel, eu construí uma nova planilha, tá certo? Chamei aqui de planilha 2. E nessa planilha 2, o que eu fiz? Como eu falei para vocês, tudo que está em branco são os dados da questão, tá certo? Então, eu só fiz o quê? Reescrever os dados de pressão e massa específica, tá bem?
Os dados em amarelo são os dados que a gente desenvolveu até agora, tá certo? Por exemplo, aqui é a equação que a gente acabou de deduzir, tá certo? E aqui, P sobre ρ são os dados que a gente vai ter que calcular para plotar o gráfico, tá bem? Vamos lá, pessoal, então calculando. Calculando aqui para o primeiro ponto, ó, essa célula aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual à pressão, no caso D2, dividido por quem? Por ρ, que é D3. Certo? Aí agora, pessoal, é só arrastar aqui para o lado até a última coluna e já calcula automaticamente. Perfeito? Perfeito. E agora a gente vai então plotar o gráfico em função da pressão. Então vamos lá. Mais uma vez, a gente vai vir aqui em inserir, certo? Vamos escolher gráficos de dispersão. Aqui tem vários gráficos de dispersão. Vamos colocar aqui os pontos. Beleza? Ele plotou automaticamente, mas a gente vai aqui selecionar os dados corretos. Vou remover aqui o que ele plotou automaticamente. E vou aqui adicionar um novo gráfico. Então, vem aqui adicionar. Os valores de X, pessoal, quem é? É a pressão, na verdade. Então, vem aqui, seleciono todos os dados de pressão. E os valores de Y são os dados de quem? De pressão sobre a massa específica. Vai ser a última linha aqui. Ok? Pronto. Está aqui meu gráfico. Então, vou aqui maquiar o gráfico, né, pessoal? Colocar aqui os títulos do eixo. Tá certo? O título do gráfico também. Aqui no eixo Y, vou copiar aqui essa célula. Vou nomear ela aqui, ó. No eixo Y, pessoal, tem um P sobre ρ. Tá certo? No eixo X, pessoal, quem está aqui? A pressão vai ser P sobre Não, é P, não, na verdade não é P sobre não, é P e a unidade é kPa, tá certo? Uhum. Ah, é a unidade, peraí. P, unidade kPa, que é quilopascal. Certo? Aqui, pessoal, o título do gráfico vai ser quem? O título do gráfico vai ser a razão, né? Opa. A razão P sobre ρ versus a pressão. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Pronto, pessoal. Aí, para a gente achar a massa molar, a gente vai ter que fazer, adicionar uma linha de tendência, fazer um ajuste, tá certo? Mais uma vez, pessoal, qual vai ser o tipo de ajuste aqui? O que vocês acham? Vai ser aquele igual o TT na o zero, o eixo zero? Vai ser um ajuste linear, tá certo? Mas nesse caso aqui, a gente não vai impor que a interseção seja no eixo 00, não, porque na verdade não é, né? Não. Na verdade, né? Quase. Na verdade, a gente vai ter que achar um coeficiente angular e esse coeficiente, desculpa, a gente vai encontrar um coeficiente linear e esse coeficiente linear é de fato o que a gente está procurando. Vai ser o limite de P sobre ρ. Então, para ficar mais claro, vamos fazer logo o ajuste aqui. A gente vem aqui em... vamos aqui, são os dados, né? Adicionar a linha de tendência. Tá certo? A linha de tendência, pessoal, é do tipo quê? Né? Linear. Tá certo?
A gente não vai definir a interseção, tá bom? Vou colocar para exibir equação no gráfico. Eu preciso de fato da equação. Valor de R, né? E também exibir o valor de R, tá certo? Para saber se a equação se ajustou bem aos dados experimentais. Tá certo? Então, pessoal, está aqui a nossa equação. Y é igual a 0,0461 vezes x mais 53,963. Beleza? Beleza. Vamos agora lá para o slide. Então, pessoal, voltando para cá agora, tá certo? Aqui nesse slide eu mostro aquele gráfico que a gente obteve na View Excel. Tá certo? Então, aqui, pessoal, a gente tem a equação linear, tá certo? Equação do tipo, ó, y igual a x mais o que, pessoal? Mais b, não é verdade? Onde A, pessoal, representa quem? A é o coeficiente o quê? X. Não, o A. A é o coeficiente angular da reta, na verdade. E B, pessoal, é o nosso quê? Nosso coeficiente linear. Tá certo? Então, pessoal, na verdade, essa equação aqui, P sobre ρ, tá certo? Vou manter isso aqui. Essa equação aqui, P sobre ρ, igual a RT sobre M, na verdade, pessoal, ela é muito similar a essa equação, que é a equação da reta. Na verdade, ó, Y é igual que AX mais B, não é verdade? Isso. Tá certo? Aí, pessoal, quando a gente tem aquela condição, qual a condição? De pressão igual a zero, ou seja, a razão P sobre ρ em P igual a zero, ou seja, quando isso aqui é igual a zero, ó, isso vai dar igual ao valor de quem? B. Igual ao valor de B. Então, quando descobrir, isso aí tudo vai ser valor de B. Ou seja, se a gente extrapolar esse gráfico para P igual a zero, ou seja, nas condições de baixa pressão, condições nas quais a equação ela se comporta de forma mais adequada para os dados quando o gás real se aproxima do gás ideal, não é verdade? Nessa condição aqui, pessoal, ó, quando P é igual a zero, ó, a gente tem o que, pessoal? Tem o valor de B. E o valor de B está aqui, ó. Quanto é o valor de B, pessoal? 53,963. Muito bem. P sobre ρ, tá certo? Quando a pressão é igual a zero. Isso aqui é igual a quanto? A 53,963. Aí tem que colocar as unidades, viu, Lucas? KPA, né? PA. Vezes metro cúbico, dividido por quem, pessoal? Por quilograma. Tá certo? Então, pessoal, a gente tendo esse valor, a gente pode agora calcular a massa molar. Tá certo? Então, ó, a gente vai então rearranjar essa equação aqui, ó.
e colocar ela em função da massa molar, tá certo? Então, rearranjando aqui, pessoal, como é que fica essa equação? Massa molar é igual a quem, pessoal? R vezes T dividido por quem? Por P sobre ρ, avaliado em quem? Em pressão, na pressão igual a zero, né? Que é igual a quem? A R vezes T sobre quem? Sobre B. Tá certo? Agora, pessoal, basta, então, substituir as variáveis. Vamos lá, pessoal. O B, mais uma vez, a gente já sabe o valor, né? Tá aqui, ó. R constante. 53,963 quilopascal metro cúbico por quilograma. Tá certo? Aí, pessoal, como B está em quilopascal, então a constante R, pessoal, também tem que estar em quilopascal, tá bem? Sim. Aí eu já vou dar para vocês o valor em quilopascal. R vai ser igual a 8,314 vezes 10 elevado a menos 3, tá certo? Quilopascal vezes metro cúbico dividido por mol vezes Kelvin. Tá bem? Aí, pessoal, a temperatura. A temperatura também tem que estar em Kelvin, não é verdade? Pessoal? Sim, professor. Acho que o Lucas saiu. Não sei se a internet dele caiu. Pronto, ele voltou já. Pronto. A temperatura é 25 graus Celsius, tá bom, Fernanda? Mas essa temperatura tem que estar em quê? Tem que estar na unidade Kelvin, né? Sim. Então, em Kelvin, esse valor vai ser de 298,15 Kelvin. Professor, Então, diga aí, Lucas. me adiciona aí, me aceita aí na outra conta, porque eu entrei saí sem querer. Tá bem, vou adicionar, viu? Vou dar oferta mesmo. Tá bem. Tô pedindo para participar aí. Pronto, já aceitei, viu, Lucas? Pronto, eu vou sair aqui desse. Tá bom. Aí, Fernanda e Lucas, como nós já temos todos os dados, agora é só substituir a equação acima. Então, substituindo a equação acima e calculando o valor da massa molar, a massa molar vai ser de 0,04594 quilogramas por mol, tá certo? Só que a gente sabe que usualmente a massa molar é dada em quê, pessoal? Em gramas por mol, não é verdade? Então, convertendo agora para gramas por mol, é só multiplicar por 1000, né? É 45,9. Muito bem, 45,94 gramas por mol. Pronto, esse aqui é o resultado que a gente estava buscando aqui na etapa 3 do procedimento de resolução. Tudo bem? Aí, pessoal, para a gente verificar se esse valor está próximo do valor reportado na literatura, a gente fez aqui uma pesquisa e o éter dimetilo, que tem essa forma molecular aqui, a sua massa molar, pessoal, é de 46,07 gramas por mol, né, pessoal? Que é bastante próximo do valor encontrado. Que foi de 45,94. É muito próximo, não é verdade? Uhum. Então, com isso, a gente pode verificar que, de fato, tá certo?
essa equação ela pode ser utilizada para determinar a massa molar, tá certo, de gases, quando você tem dados, a partir de dados de massa específica e pressão. Tá bem? Também. Então, pessoal, esse método aqui de determinação da massa molar utilizando dados de densidade e pressão, ele foi proposto por esse cara aqui, chamado Canizaro, tá certo? Que apresentou no congresso de Karlsruhe de 1860, tá bem? Aí, para vocês aperfeiçoar mais sobre esse método esse exercício de aplicação, eu peço que vocês deem uma lida também no nosso livro texto, do livro do Atlas, tá certo? Tá aqui a referência aqui embaixo. Certo. Então, pessoal, vou terminar aqui a gravação e as dúvidas, perguntas, comentários que surgirem, a gente continua aqui na aula, tá bem? Vou manter aqui as modificações feitas, tá certo? Assim como o vídeo da aula, assim também como os slides, eu vou deixar disponível no nosso sistema lá de aprendizagem do Moodle. Certo? Deixa eu parar aqui a gravação agora para o vídeo não ficar muito longo. Volta aqui, interromper a gravação.